Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre avicultura e especificamente sobre bem-estar animal nesse setor, como que o Brasil atua dentro desse guarda-chuva e como também a União Europeia que está estabelecendo novas regras para esse setor de bem-estar animal na avicultura. Quais são essas regras e como que elas podem impactar de alguma maneira o Brasil? Mas a gente chama aqui para conversar com a gente quem entende do assunto, que é a Sula Alves, diretora técnica da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Sula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. Obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês. Sula, começando, só para a gente entender um pouquinho e começar a traçar essa linha de raciocínio. Hoje no Brasil, quais são as regras específicas que a gente tem para a avicultura quando se fala em bem-estar animal? Porque para a suinocultura a gente tem toda uma base, a gente já tem todo um protocolo diferente. No caso da avicultura, quais são essas bases? Quais são esses protocolos? Agora a gente não tem regras assim tão específicas como eventualmente a gente vê em alguns outros mercados, especialmente o mercado europeu. As normas relacionadas aos bons tratos, às boas práticas na produção animal, elas são muito antigas, elas já datam de 34, com regramentos acerca dos cuidados que tem que ter com relação aos animais, né? A responsabilidade. Já migrando um pouco mais para dentro das cadeias produtivas específicas, dentro da avicultura, a gente tem algumas normas que são mais eventualmente privadas, né, com a produção de frangos caipiras, normas de ABNT, mas do Ministério da Agricultura a gente tem basicamente normas relacionadas à produção ali da fase mais final, né, que é a próxima ao abate, que é o pré-abate e o abate, voltadas aí para abate humanitário, né? Elas envolvem desde a retirada dos animais das granjas até ali o abatedouro. São as regras que nós temos mais, digamos, específicas, mais aprofundadas nessa etapa de processo para frangos de corte, por exemplo. Ou seja, essas que você citou agora no final, do pré-abate e do abate humanitário, essas são realmente mandatórias para todo e qualquer tipo de criação de frangos de corte. Agora, outras, né, que Exato. tem esse respaldo da ABNT, elas são utilizadas por outras indústrias, ou agroindústrias, ou criatórios, né, que sejam ali integrados ou agroindústrias e cooperativas, mas que seguem para esse mercado mais voltado, né, para esse tipo de produto, né, que usam esse marketing do produto voltado para o bem-estar animal. Não é mandatório, mas existe essa regra para quem quiser fazer uso. É isso, a gente tem esses dois lados. Isso, eu me referi mais às linhagens não tradicionais, a criação do frango caipira, por exemplo. Existe norma da ABNT com relação a isso, sobre o espaço que é destinado aos animais, a forma que o próprio ambiente de produção tem que ser. Então, ela não é uma norma do Ministério da Agricultura, é uma norma, digamos, um padrão que vai ser seguido de maneira voluntária por aqueles que querem adotar essas práticas produtivas, tá? Mas quando a gente fala de norma mesmo, a gente acaba pensando em regras do Ministério da Agricultura, que é o órgão oficial que estabelece os regramentos para a produção de animais, né, animais de produção, né? Então, pensando em regras do Ministério da Agricultura de âmbito federal e que vai afetar os estabelecimentos que são registrados, né, tanto com inspeção federal quanto o CISB, a gente tem aí, então, basicamente as regras de abate humanitário que envolve desde a produção ali na etapa final, né, do carregamento dos animais para o abate, até o processo de abate em si, né, com o processo aí de boas práticas na parte de abate mesmo dos animais e bem-estar no abate. Sula, uma dúvida, a questão da lotação das granjas com animais, isso também entra na questão de bem-estar animal? Que recentemente agora com essas cheias e essas inundações e destruição que a gente viu em vários municípios do Rio Grande do Sul, houve inclusive algumas alterações temporárias em instruções normativas que podiam então aumentar em até 30% a lotação em granjas, justamente porque em muitos lugares as estruturas acabaram sendo destruídas. Isso também entra na questão de bem-estar animal de alguma maneira?
Entra como um princípio, né, que nós já adotamos com a densidade que dá boas condições de produção. A gente não tem uma regra que obrigue, né, se convenciona-se trabalhar com uma determinada densidade de produção, que a gente chama de alojamento, né? Mas essa decisão de aumentar para mais não é necessariamente uma questão de mudar a regra, mudar o que se convenciona se trabalhar, né? Às vezes pode ser uma regra de uma empresa integradora, enfim, mas em termos de regulamento nós não temos. Nós temos o que se convenciona se trabalhar no Brasil com uma densidade de alojamento de média de 34 quilos por metro quadrado. Eventualmente, dependendo da sua condição de ambiente, você pode aumentar para mais 39 ou até 40, mas isso é uma questão aí de manejo de decisão do próprio produtor, né, da própria agroindústria, por exemplo. Então, não existe regra definida, como, por exemplo, existe na União Europeia regra definida sobre a densidade de produção. E isso varia também com o tipo de sistema de criação, do tipo de aviário que se utiliza na criação desses animais. E é lógico, né, que a densidade vai trazer implicações para o bem-estar animal, especialmente se eu lotar demais um ambiente de produção e não cuidar da ambiência, né? Que viria a ser ambiência desde o manejo da cama e o quanto que pode produzir de gases e pode resultar em um ambiente aéreo deficiente, né? Quanto as questões de temperatura e umidade. Então, o cuidado com a ambiência, o quanto que eu controlo a ventilação, a temperatura, a umidade, é que vai me dar condições de trabalhar com mais ou menos aves. Então, eu vou ter um manejo um pouco mais complexo, mas se eu tenho condições de manter as boas condições de bem-estar para aqueles animais, o mais importante é isso. Bem-estar animal, a gente sempre tem que lembrar que ele deve considerar os resultados que eu vou chegar para esse animal, o que eu vou conseguir oferecer para que eu tenha melhores resultados para o bem-estar desses animais. Isso, eu perguntei inclusive a respeito dessa questão da densidade dentro dos galpões, porque uma das regras, né, que estão sendo estabelecidas agora pela União Europeia, essas novas regras que vêm a acrescentar as já existentes em relação à avicultura por lá, em relação à lotação máxima, que vai passar de 39 para 30 quilos por metro quadrado, além da utilização de raças de crescimento mais lento, distância mínima de 2 metros entre poleiros para cada 1.000 aves, abate com atordoamento por gás ou por choque elétrico e cumprimento das leis de bem-estar animal já existentes. Isso acabaria tornando os custos de produção das aves na União Europeia menos competitivos do que aqui no Brasil? Como que a gente conseguiria olhar para essas duas pontas do ponto de vista da competitividade, Sula? Olha, para qualquer produtor, seja na Europa ou seja no Brasil, esse tipo de produção, ele logicamente vai aumentar o custo de produção nesse tipo de atividade, vai aumentar o custo de produção, porque eu vou ter que ter mais espaço para produzir uma ave menos eficiente em produção de carne, com o que vai requerer mais tempo para a produção. Então, tudo isso sim traz um encargo maior, um custo mais elevado de produção e, consequentemente, né, até um aumento de preços que pode ser atribuído ali no produto final e vai acabar refletindo para o consumidor. E sempre que a gente pensa numa regra como essa, que na verdade ela não é uma norma de governo, né, é uma proposta ali na União Europeia de compromissos voluntários que estão sendo adotados por algumas redes retalhistas, né, de supermercados, de fast food, né, de restaurante. Ela é voluntária, mas acaba que gera uma competitividade entre quem está atendendo a determinado compromisso e quem não está. Esse tipo de regra que vai trazer maior custo de produção e demandar, por exemplo, mais espaço aos produtores, afeta muitas vezes mais países com limitações como a União Europeia do que o Brasil. Então, a gente vê até mais uma regra que é criada no mercado europeu e que eles mesmos têm mais dificuldade de atender do que os países terceiros. Então, acontece até desse receio
sobre a competitividade, porque é fato que nós somos muito mais competitivos, mas essa competitividade para qualquer um tem limites, né? A gente sempre fala muito que nós somos mais competitivos, mas existe um limite, e existem questões que não é possível ser arcadas pela indústria, independente de onde ela se localiza, ou até são arcadas, mas com um aumento de custo de produção expressivo. Para a Europa, essas questões são piores, são mais difíceis, porque, por exemplo, uma das questões que estão sendo colocadas nesse compromisso europeu, né, para o frango, a questão de iluminação natural. Para nós no Brasil, existe muito mais facilidade, devido às nossas condições climáticas, de trabalhar com um ambiente mais natural, com cortinas que podem ser abertas eventualmente, e a gente tem muito ainda nesses galpões tradicionais ainda essa possibilidade, que não é possível, por exemplo, para o mercado europeu, né, para os países da Europa que possuem inverno rigoroso, precisam trabalhar quase que metade do ano com um ambiente totalmente controlado. Então, quem que tem mais vantagem nesse processo? É o Brasil, cujas características naturais já propiciam uma melhor condição de bem-estar dos animais. Porque, embora a gente não tenha tantas regras assim no processo de produção da cadeia primária, nós temos naturalmente melhores condições de ofertar bem-estar animal que um país europeu, em função das nossas condições naturais de clima. Então, isso já traz um diferencial para o Brasil quando você compara para outros países, né? Independente dessas regras ou não, nós já temos boas condições de produção e condições naturais que propiciam melhores condições de bem-estar, sim. Aí, se isso se torna uma regra para outros produtores de outros países, isso se torna obrigatório, então a competitividade deles, de fato, fica um pouco mais afetada. Isso, tendo em vista, né, que esse compromisso não é uma regra, não é algo então mandatório, né, que está vindo da União Europeia, é uma união ali de cadeias produtivas que estão propondo essas novas medidas. Eu queria perguntar para você se isso é uma tendência quando a gente olha do ponto de vista do consumidor, se as escolhas do consumidor estão mudando e olhando mais para isso, quando a gente fala em rastreabilidade, em bem-estar animal, em todos esses conceitos que a gente está destrinchando hoje em dia, né, na questão ambiental, isso é um pontinho a ser considerado e é algo que o Brasil também precisa ficar de olho para não ficar para trás? Boa pergunta, Letícia. Sim, ela é uma tendência, embora especificamente para esse caso exista um grande conflito aí. Vou te explicar o que acontece. Esse tipo de medida que está sendo apresentada como um requisito que os consumidores anseiam que seja cumprido, que é eu criar menos animais por metro quadrado, eu oferecer, usar um tipo de linhagem que cresce mais lentamente, eu trabalhar com sistemas que permitam menos densidade de animais, são questões que vão trazer um impacto ambiental maior. Uhum. Então, esse procedimento que está sendo proposto na Europa já está sendo demonstrado pela indústria europeia de produção de aves, de frango, ali a AVEC, que vai trazer impacto ambiental com maior emissão de gases de efeito estufa por quilo de ave produzida, que vai trazer necessidade de construção de mais aviários, de mais uso de espaço, de mais tempo de animais confinados a campo. Então, muitas vezes, o consumidor ele está no seu direito de buscar um produto diferenciado de acordo com algumas crenças, mas nós temos que pensar se essa crença está baseada em fatos realmente justificáveis. Porque, por exemplo, uma das questões que são colocadas lá, exigir puleiro, porque as aves empuleram. Mas o frango de corte, ele vai usar esse puleiro? Não. É uma linhagem que ela não tem essa aptidão para essa mobilidade de utilização de puleiro. Puleiro, por exemplo, na natureza, as aves utilizam como um refúgio, né, ao final do dia, para se proteger de possíveis predadores, coisas que a gente sabe que não existe num aviário, num Uhum. ambiente confinado, com toda a proteção e todo o cuidado que exige de isolamento. Então, o consumidor que não conhece detalhes sobre a produção e, eventualmente, são mal brifados, porque, infelizmente, existem grupos que fazem difamações contra a indústria, falam coisas que não sabem e trazem algumas ideias
com base no que eles acreditam que seja o mais interessante e não encontra fundamento. Então, eu vou encarecer o custo de produção e eu vou trazer as obrigações de algumas ações pró-animal que não necessariamente vão beneficiar a saúde do animal, sequer o bem-estar desse animal. Então, a gente tem que deixar, o consumidor tem que estar muito consciente e talvez um pouco melhor informado sobre o que de fato faz diferença, o que de fato resulta em boas condições para o bem-estar dos animais e o custo que isso também vai trazer para o meio ambiente, porque tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Então tem que ter equilíbrio sobre o que realmente eu preciso e hoje o que fala mais alto no que eu tenho aí nas prioridades enquanto produção de alimentos, né? Muitas pessoas no mundo ainda não têm comida todo dia. O mundo carece, né? Existe aí muitas pessoas que precisam de proteína animal e são deficientes nisso. Então, eu estou encarecendo o custo de produção para um pequeno grupo, por conta de um pequeno grupo que tem determinados anseios que são nobres, são justificáveis, mas pode, em um complexo global, inviabilizar o consumo, né, de alimentos para outros países, porque não faço um produto somente para o mercado europeu. Aqui no Brasil, por exemplo, eu produzo frango para o mercado europeu, eu exporto basicamente o peito para esse mercado e os demais cortes eles vão ficar no mercado interno ou vão para outros países. Então, essa produção com nível mais elevado e com custo mais elevado acaba repercutindo para outros mercados também, né? Certo. Sula, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time da BPA são sempre muito bem-vindos aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigada, Letícia, e um bom dia para vocês. Tá, então estivemos com a Sula Alves, que é diretora técnica da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal, nos trazendo informações então a respeito de bem-estar animal, tanto aqui no Brasil para avicultura de corte, quanto comentando novas indicações que estão sendo feitas na União Europeia por um grupo ali de indústrias e que pode, claro, né, ser seguido ou não, já que não é uma obrigação vinda do governo, mas são ali indicações que são ali para diminuir então a densidade das granjas, usar aves de crescimento mais lento, enfim, coisas um pouco diferentes do que acontecem aqui no Brasil. E aqui a gente tem normas basicamente para o pré-abate e também para o abate humanitário, e lá na União Europeia essa tratativa então para tentar diminuir essa densidade de granjas, para tentar então fazer essa mobilização, né, de usar inclusive aves que crescem mais devagar, e para isso se gastaria mais, precisaria construir mais granjas para continuar atendendo a demanda da população de maneira eficaz, né, de maneira ali assertiva. E aí quando a gente fala de competitividade, claro, né, que isso poderia tornar o frango dessas empresas que atenderiam, né, eventualmente essas novas regras, tornar essa proteína um pouco mais cara e, por sua vez, também com essas novas exigências e essa necessidade de adequação de estruturas, né, de aumento de estruturas, aumento de construções, né, a maior permanência dessas aves ali em ambientes que precisam ser aquecidos, porque, vamos lembrar, existe uma diferença entre o clima europeu e o clima brasileiro, tanto na questão da iluminação, a questão das temperaturas dentro dos aviários. Isso causaria também um impacto ambiental utilizando essas regras que ainda que venham para como disse a Sula, né, para um objetivo nobre que está pensando no bem-estar animal, você também tem uma emissão de gases geradores de efeito estufa maior. Então a gente precisa dosar um pouco melhor essa questão, né, para poder ter essas decisões mais bem tomadas. O Brasil, por enquanto, ele segue sendo um dos países que tem a proteína avícola mais competitiva, mas é claro, também segue regras de bem-estar animal. Tem algumas regras específicas, por exemplo, para criação de aves caipiras, por exemplo, mas que elas não vêm do governo federal, não vêm do Ministério da Agricultura, elas são normas que são estabelecidas pela ABNT e são utilizadas, são seguidas por empresas que olham para esse nicho, mas as normas que vêm
do Ministério da Agricultura, que são essas normas do pré-abate, então do transporte dessas aves até o frigorífico, do abate humanizado. Essas sim são normas ali indiscutíveis que vêm do governo federal e que precisam ser seguidas por toda e qualquer criação de ave de corte. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.